Oi gente, tudo bem? Aqui é a Indy, está começando mais um vídeo no meu canal. E bem, o vídeo de hoje é o que eu sempre trago para vocês no final de cada semestre. É um vídeo falando sobre como foi o meu X semestre, período na Unila, no curso de medicina, e explicando para vocês tudo que a gente tem, como aconteceu, para vocês já terem mais, assim, uma ideia de como funciona o curso de medicina na Unila, para vocês já estarem preparados para quem pretende aplicar e entrar na universidade. Então, antes de começar esse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. E é isso. Enfim, esse é o vídeo sobre o meu terceiro período na Unila. A gente, tecnicamente, é o meu último período de ciclo básico. O que acontece? Geralmente, em outras faculdades, a gente tem o ciclo básico até o quarto período, mas na Unila é um pouco diferente. A gente tem o ciclo básico até o terceiro período e o ciclo clínico a gente começa do quarto até o sexto. E aí, tipo assim, vocês pensam, e o quarto ano? Que seria ciclo clínico ainda. No quarto ano a gente tem um pré-internato, então funciona um pouco diferente. Então, esse foi o meu último período de ciclo básico. Eu vou explicar pra vocês como é que funcionou. Primeiro, sobre tempo. Eu tive ele de maio até setembro. Então foram 4 meses, mais ou menos. Foram 4 meses e a gente teve, tipo, uma semana de recesso ali perto de julho. Sobre as disciplinas, esse semestre eu cursei 6 disciplinas, mas só 5 delas eram obrigatórias. Eu vou começar a falar sobre as disciplinas que eu tive no ciclo comum. Esse também foi o meu último semestre de ciclo comum, ainda bem, mas enfim. Para vocês que não sabem, o ciclo comum da Unila é um ciclo obrigatório que a gente tem que fazer, todos os cursos da Unila tem que fazer, mas eu já expliquei mais isso nos outros vídeos sobre analisando períodos. Se vocês não viram, eu vou deixar a playlist na descrição, que eu já fiz do primeiro período e do segundo período. Enfim, eu tive FAO 3, que é Fundamentos da América Latina 3, que esse período foi mais relacionado a coisas contemporâneas, tipo, América Latina contemporânea, questões de, tipo, estrutura energética, estrutura geopolítica, América Latina contemporânea, questões ambientais, biodiversidade, questões culturais, sociais. Então, foi uma matéria mais voltada para a atualidade. Eu também fiz esse semestre Ética e Ciência, que também é uma matéria do ciclo comum, é uma matéria relacionada, literalmente ética e ciência, tipo uma discussão sobre como a ética impacta a ciência, o que é ética e essas coisas. É tipo algo mais filosófico, mas também um pouco necessário, principalmente para quem vai seguir carreira acadêmica e de pesquisa. Eu fiz uma matéria esse semestre que é uma tentativa de optativa, porque na real ela não está dentro do quadro de optativas do curso, então eu solicitei, não sei se vão aprovar, mas eu fiz pesquisa social em saúde, que é uma matéria meio que uma introdução à pesquisa, como fazer pesquisa, tipos de pesquisa, como é que o que diferencia um tipo de pesquisa de outro tipo de pesquisa, como fazer. Tipo, a gente não chegou a realmente pesquisar, mas a gente teve tipo uma introdução de tipos de pesquisa e como cada uma funciona. Agora, as matérias do curso de medicina em si é o famoso matriz, que é Matriz de Funcionamento Sistêmico Biológico 3, que é a matéria que eu tive esse semestre e vou ter até o sexto. Esse semestre a gente aprendeu várias coisas diferentes. Vocês sabem como funciona lá o sistema de semanal, de situações de problema, enfim. Esse semestre a gente teve tipo neurologia, bastante neuroanatomia, principalmente vascularização nervosa, e também tivemos um pouco de saúde mental. Aí a gente teve, tipo, um pouco de digestória, tipo, fisiologia digestória. A gente teve endocrinologia e, tipo, tudo relacionado um pouco já entrando pra fisiopatologia. Então, tipo, na semana de endócrino, eu tive sobre tipos de distúrbios da tireoide. Aí na semana de digestório, se eu não me engano, eu tive sobre obesidade ou foi síndrome metabólica, eu não lembro exatamente.
Tive farmacologia, tive hematologia. A gente começou com, dentro de cardio, a gente aprendeu a ler eletrocardiograma, que eu acho que foi a SCP, tipo, a situação, o problema mais legal desse semestre, porque a gente teve eletrocardiograma e eu gostei bastante. É um pouco difícil, mas é super legal, tipo, saber ler um eletrocardiograma. Também aprendemos arritmias e, tipo, teve também distúrbios hidroeletrolíticos para terminar o semestre. Então foi, tipo, tudo isso que a gente estudou em matriz. Aí, já entrando em PIESC, que é a matéria que eu tenho, que a gente tem na Unila sobre SUS, foi basicamente diagnóstico situacional e planejamento estratégico. O que é diagnóstico situacional? A gente vai lá na UBS, tipo, olha todos os dados da UBS, como é que tá questão de saneamento básico, questão de consulta, questão epidemiológica de tipo, tem tanto de doenças, tanto pessoas doentes com tal doença, tem quantas pessoas com outra tal doença. A gente vai fazer tipo uma análise de todo o território da UBS, que seria o diagnóstico, e depois fazer tipo uma estratégia para fazer com que aquela UBS atenda melhor as necessidades da população e seja uma UBS melhor e diminua casos de tipo, tá tendo muito caso de dengue nessa região, vamos fazer o quê? Então é basicamente tipo diagnosticar e criar estratégias para melhorar. Então foi basicamente isso que a gente teve bastante visita na UBS, eu acho que fiz tipo 5 visitas nesse semestre, então foi tipo 4 meses. Foi uma visita por mês e teve um mês que eu fui 2 vezes, basicamente isso. Então teve, tipo, bastante visita, considerando que antes a gente não tinha tanta essa quantidade de visitas, era tipo 1, 2 por semestre, dessa vez teve 5, então teve bastante. Por último, prática médica 3. Foi um semestre muito bom de prática médica, tipo, prática médica 1 e 2 não é tão legal, porque é tipo bem basicão, mas prática médica 3 é bem legal. A gente começou a anamnese, então toda semana a gente ia lá no hospital e fazia uma anamnese com algum dos pacientes que estavam internados na enfermaria. Então a gente aprendeu a fazer toda a estrutura da anamnese que a gente tem lá no Porto, que é o livro de semiologia básica de medicina. Então a gente pegou ali como base e aprendeu a fazer toda uma anamnese, tipo, estruturada. Então a gente ia lá, falava com os pacientes. E acho que foi a primeira vez que, dentro da medicina, eu realmente tive contato com algum paciente. Claro que a gente estava fazendo anamnese, não era na expectativa de dar um diagnóstico. Até porque eu não tenho, tipo, base teórica suficiente para dar um diagnóstico para um paciente. Eu tava fazendo anamnese só para treinar o que eu tinha que perguntar para saber um diagnóstico. Eu vou perguntar, o paciente vai me dar uma resposta, mas eu não vou saber relacionar muito bem aquelas respostas com algum tipo de doença. Mas eu vou saber perguntar. Então a ideia era essa, tipo, saber perguntar, treinando isso. E, tipo, isso foi tudo antes do primeiro recesso, aquele recesso que eu falei que a gente teve em julho. Aí, depois desse recesso, a gente começou com o exame físico. Então, a gente foi treinando entre a gente mesmo, entre os colegas de turma, a fazer o exame físico. Então, a gente aprendeu a fazer exame quantitativo normal, pressão, frequência cardíaca, isso a gente já sabia, no caso. E depois foi exame de abdômen, ausculta cardíaca, a gente aprendeu a ausculta... exame, não só ausculta, né? O exame completo, cardíaco, pulmonar, também teve, tipo, geral, e, tipo, cabeça, pescoço, tireoide, essas coisas, a gente aprendeu tudo a fazer nesse semestre, mas a gente fez só entre colegas de turma, a gente não fez em pacientes. Falando sobre as provas, elas funcionaram mais ou menos do mesmo jeito que sempre funcionou nos outros anos, nos outros períodos. A gente tem 2 provas processuais durante o semestre e uma prova no fim, que é a prova integrativa, que junta todas as 3 matérias de medicina, que é a matriz de funcionamento sistêmico e biológico, IESC e prática médica. Então a gente teve tudo normal, como sempre teve. A diferença é que em prática médica a gente teve uma prova prática. Então, tipo assim, a segunda prova, tipo, a primeira prova que foi a anamnese, foi uma prova escrita. A prova de exame físico foi uma prova prática. E a prova prática foi em um boneco. Então a gente, tipo, ia lá e fazia a técnica do exame. Como eu falei, não era um semestre focado para diagnosticar nada. Então, tipo, o professor não queria saber se a gente estava fazendo, diagnosticando algo.
Eles só queriam saber se a gente sabia o que era pra gente fazer. Por isso que foi um boneco. Então a gente teve essa prova prática em um boneco, que foi a única coisa de diferente. E também em matriz de funcionamento sistêmico biológico, a gente teve um trabalho que era pra gente desenvolver um jogo sobre algum dos temas que a gente teve durante o, o período, tanto que eu mostrei pra vocês em um vlog. Esse jogo que a gente desenvolveu, o meu grupo ficou com transtornos alimentares, então a gente fez um joguinho de cara a cara. E em PS que a gente entregou, tipo, um trabalhão tipo, gigantesco com o diagnóstico da nossa OBS. E também a gente teve que entregar e apresentar as estratégias que a gente tinha que colocar em prática para melhorar o OBS. E a gente teve que ir lá na OBS e colocar nossa estratégia em prática. No caso, a gente focou bastante em educação popular, então a gente deu uma palestra para os usuários da OBS que estavam ali naquele horário. Então foi, tipo, bem divertido, foi cansativo, mas foi bem divertido também. Esse semestre eu tenho uma novidade, porque eu comecei a ser monitora, então eu tô no terceiro período e foi a primeira vez que entrou uma turma nova antes de mim. Até então eu era caloura, mas agora tem uma turma depois de mim, eu sou da turma 10, então agora já tem uma turma 11. E eu consegui uma monitoria em PIESC, pra dar monitoria pro primeiro período e pro segundo período de PIESC. Então, tipo, foi uma novidade que eu queria falar sobre como foi no meu semestre, porque agora, tipo, eu tinha a oportunidade, tive essa oportunidade de ser monitora, e todo mundo que está a partir do terceiro período na Unila tem a oportunidade de ser monitora, então é algo interessante, principalmente porque conta pro currículo e tudo mais. E, tipo, eu achei bem interessante a experiência de ser monitora. Eu gosto, tipo, eu gosto de ajudar as pessoas, e eu acho que, tipo, eu sinto que eu sou boa em falar e tudo mais. E aí, tipo, eu queria ser monitora, eu me inscrevi, enfim, não sei o que falar. Tipo, não estou confiando muito nas minhas monitorias, porque embora eu sinta que eu seja boa em falar e me expressar, talvez às vezes eu fale um pouco enrolado, mas espero que meus calores estejam se sentindo satisfeitos com a minha monitoria. Enfim, materiais que você vai precisar para esse semestre, terceiro semestre na Unila, o jaleco, eu espero que todo mundo já tenha. Desde antes de entrar na faculdade, entrar para fazer medicina, você já tem que ter um jaleco, então, enfim. Esse semestre foi, tipo, super útil ter um estetoscópio. Porque eu usei o estetoscópio em todas as aulas de exame físico de prática médica. Tipo, todas, todas, todas. Toda semana, estetoscópio, estetoscópio, estetoscópio. Estetoscópio, estetoscópio, estetoscópio. Tipo, é super útil. Super útil. A gente usou bastante mesmo. Eu também precisei de esfigmoamômetro e também da lanterna, porque pro exame físico a gente também usa a lanterna. Então, tipo, 3 coisas super úteis para esse semestre. Acho que só isso. Enfim, a minha grade horária, ela tava bem cheia. Pior é que eu já até esqueci, porque eu tô gravando esse vídeo no momento que o meu quarto período vai começar. Mas eu tinha aula, tipo, todos os dias, até porque eu peguei matéria extra. Se eu não me engano, tinha um dia de manhã que eu não tinha aula. Acho que era terça. Eu vou colocar pra vocês aqui como é que tava a minha grade horária do, do terceiro período. Mas foi, tipo, bem cheio mesmo. É, tava bem ocupada, mas ainda tinha ciclo comum, ainda tinha. Eu tava fazendo uma matéria extra, então foi bem cheiozinho. Mas, tipo, deu pra sobreviver numa boa. Deu pra sobreviver. Enfim, gente, era isso que eu tinha pra falar sobre o meu terceiro período na Unila. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como funciona a Unila ou o curso de medicina, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu vou tentar responder todos que eu saiba, ou tentar, tipo, arrumar um jeito de responder vocês, ter conhecimento da dúvida. Mas muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijinhos. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque ajuda muito. Pode me seguir nas minhas redes sociais também. É isso.
Tchau, tchau.